ao Senhor, nós precisamos orar. Amém. Então, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. É isso aí. Então, sempre vamos tornar conhecidas diante de Deus as nossas petições. E Mateus 6, de 9 a 13, que todo mundo sabe de cor desde criança. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem. Aleluia. Então, vamos ver alguns questionamentos sobre a oração. O que é oração? Por que devemos orar? Você conhece a oração do Pai Nosso e da Ave Maria? Amém. O Gênio conhece. O Gênio conhece tudo. Ave Maria. É isso aí. Você sabe o que quer dizer a oração da Ave Maria? Quer dizer, do Pai Nosso? Você quer que Deus responda a sua oração da Ave Maria? Não. Não. Do Pai Nosso, sim. Sim. Ok. E por que nós devemos orar no nome do Senhor? Ou no nome de Jesus? Tá bom? Esse é o nome. Então, a primeira coisa que todo filho de Deus deve saber é que eles têm um direito. O direito de pedir e ter as orações respondidas. Então, a oração é uma das práticas mais importantes, essenciais, vitais de um filho de Deus. Seja pela possibilidade de contato com Deus, seja pela liberdade de pedir. Toda pessoa que recebe o Evangelho deve atentar para essa prática tão recomendada na Bíblia, porém ainda tão pouco presente no nosso dia a dia. Se tem uma coisa que nós não fazemos tanto quanto deveríamos, é orar. Nós até invocamos mais, é mais fácil, é mais prático, mas ter um momento de oração com o Senhor nem sempre acontece. Então é uma perda que nós temos quando nós não temos essa prática. Basta ver a reunião de oração, que é sempre a menos frequentada, não é? Porém, como nós vamos ver nessa lição, oração é de fato uma prática importante, essencial e vital dos filhos de Deus. Então, vamos ver primeiro o significado da oração. Na Bíblia, o significado da oração pode variar conforme a pessoa, conforme a situação e conforme o propósito ou o objetivo. Pode se referir a pedido, súplica, lamento, intercessão ou apenas conversa. Então, aquele versículo que nós lemos de Filipenses 4 fala que nós fazemos conhecidas diante de Deus as nossas petições por meio da oração. Mas ela não é apenas um momento de pedir, tem outros significados. A oração é sempre dirigida a Deus.
é ter contato, comunhão com Deus, seja para pedir, seja para interceder ou para ganhar intimidade com Ele, ouvi-lo e receber mais dele. Então o significado da oração é bastante vasto. Depende então da pessoa, do momento, da situação, do objetivo. Mas um dos objetivos da oração é ganhar mais de Deus. Então, recebemos água em nosso corpo quando a bebemos. Recebemos comida quando a comemos. E recebemos Deus quando oramos. Isso torna o significado da oração muito mais profundo do que apenas pedir. Muitas vezes nós associamos oração com pedido. Toda vez que nós temos uma necessidade, a gente pensa, você já orou por isso? O que quer dizer? Você já pediu que o Senhor cuide disso e abençoe e tudo mais? Isso é um fato, e a Bíblia deixa isso muito claro: pedir e dar-se-vos-á. Então, pedir é uma ordem do Senhor. Ele ordenou que nós pedíssemos. Mas se as nossas orações se limitarem a pedidos, elas vão ficar muito limitadas. Embora nós tenhamos muitos pedidos, esse não é o principal objetivo da oração, e sim ganhar mais de Deus, receber mais de Deus. Porque o objetivo final de Deus não é nos dar coisas, é nos dar Ele mesmo. Isso é o que Ele mais quer, e isso é o que nós mais precisamos, embora nós peçamos muitas coisas. Então, por que orar? Há vários motivos para orar, mas da oração do Pai Nosso, nós vamos extrair quatro motivos, ou quatro objetivos pelos quais nós devemos sempre orar. E o primeiro motivo é por causa de Deus, os versículos 9 e 10. Então, como nós lemos, a oração começa com: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, até aí, esses dois versículos 9 e 10, se referem a Deus, se referem à causa de Deus, às necessidades de Deus. Então, nós vamos ver 3 necessidades que Deus tem quando nós oramos. Normalmente nós pensamos nas nossas, mas o Senhor ensina a orar começando pelas necessidades de Deus e não pelas nossas. Então ele diz: primeiro, a oração é dirigida ao Pai. Tá? Não é ao Pai que está nos céus, não é ao sol, às estrelas ou qualquer outro elemento da criação. Nós oramos ao Pai, porque Ele é o Pai, a origem de tudo e de todos. Por meio da oração nós tornamos o nome de Deus distinto, ou seja, santificamos o nome dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ser santo é ser único, ser distinto, ser diferente, sem igual. Deus é único e tem um nome único. Então, por meio da oração, tornamos o nome de Deus distinto e santo. Na oração, não devemos focar atropeladamente no que nos convém. Certo? Nós geralmente começamos a oração já com um desabafo. Mas aqui ele começa: santificado seja o teu nome. Depois, venha o teu reino. Então, primeiro nós devemos gastar um tempo louvando o Senhor, santificando o Senhor, mostrando como Ele é único,
especial antes de entrar no que nos interessa. O segundo motivo, o segundo aspecto de orar por causa de Deus, é que deve haver no nosso íntimo um clamor pelo reino dele. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Nós vamos ver em outras lições a questão do reino, mas sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Cabe a nós orar para que o reino de Deus seja estabelecido, visto e vivido na terra. Apocalipse 5, 9 e 10 fala que os que foram comprados com o sangue de Cristo reinarão sobre a terra. Ou seja, um dia, irmãos, nós vamos reinar sobre a terra. Então, desde já, nós podemos e devemos clamar para que o reino de Deus venha. Esses são os interesses de Deus. Mas uma vez que nós vamos reinar com Cristo, desde já nós devemos nos ocupar com os interesses de Deus, e não apenas com os nossos. E em terceiro lugar, nas necessidades de Deus, nós clamamos para que a vontade dele seja feita na terra, assim como já é feita no céu. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, ao orar, precisamos buscar a vontade de Deus, ainda que ela nos cause dor. Assim como o Senhor Jesus fez. Lembra-se que no Getsemane, quando ele estava para ser preso, ele orou: Senhor, se possível, que esse cálice passe de mim, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o que aconteceu? Foi como Deus quis. E isso causou o quê? Dor, sofrimento e, por fim, morte para o Senhor. Mas o resultado foi a redenção e a ressurreição. No nosso caso, irmãos, não é muito diferente. Quando nós oramos que o Senhor faça a vontade dele, muitas vezes a nossa fica de lado. E às vezes dói. E nós temos de morrer por isso. Mas o resultado qual é? Ressurreição. Vida. Quando nós insistimos na nossa vontade, o Senhor aguarda. E às vezes até de tanta insistência Ele permite. Mas o que aparentemente é a nossa vontade, fugir do sofrimento ou fugir da dor ou tudo mais, nem sempre resulta na vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, vale a pena nós estarmos dispostos a contrariar a nossa vontade quando nós oramos, para que a vontade de Deus seja feita. Porque aí nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. O segundo motivo da nossa oração. Então, o primeiro motivo foi o nome, o reino e a vontade do Pai. O nosso motivo, a nossa necessidade é o pão. Então, a nossa necessidade não é tão complexa quanto a necessidade de Deus. O que nós precisamos? De pão. E Ele nos dá a oportunidade de pedir por isso. Então, nossa necessidade básica de subsistência, de manutenção de vida, é o pão, e deve ser cada dia. Então, embora o Senhor nos dê o direito de pedir, Ele não nos ensina a pedir por estoque. Né? Como maná. Por quê? Por que Ele não nos ensina a pedir por estoque? Porque acho que deve exercitar a nossa fé e a confiança de que no
Você resume isso numa palavra? Depender dele. É isso aí, dependência. Tá vendo? Vou pensar. Lembre-se, nós fomos criados para depender de Deus. O que a queda fez conosco? Independência. Um desejo de ser independente. Por quê? Porque aí nós controlamos. Nós queremos estar no controle. Nós queremos ser o Senhor. E não deixar o Senhor ser o Senhor. Nós queremos sentar no trono. Não é? Então nós gostaríamos muito que o Senhor já nos desse tudo o que nós precisamos antecipadamente, porque dessa maneira nós não precisamos pedir para o Senhor sempre. Todo dia. O Senhor podia, sei lá, dar pelo menos, se não der para o mês, dá pelo menos para a semana. Se puder dar para o ano todo, melhor ainda. E se for para a vida inteira, aí eu estou feliz da vida. Fechou. É ou não é? Fechou. Mas o Senhor nos ama tanto que Ele nos dá o que nós precisamos para aquele dia. Não nos falta. Faltou algum dia, Evane? Se tivesse faltado, você não estava aqui hoje. Você tinha morrido. É ou não é? Faltou o pão, morreu de fome, tadinho. O Senhor não deu naquele dia. Mas o Senhor deu todos os dias. Amém. E na verdade, irmãos, Ele sempre deu mais do que nós precisamos. É ou não é? Nunca faltou. E mesmo que tenha faltado um pouco, ninguém morreu por isso. Então o Senhor sabe muito bem o que faz. Por isso Ele nos ensina a orar pelo pão de cada dia. É uma maneira também de eliminar a nossa ansiedade. Irmãos, ansiedade é resultado da queda. Não está na imagem e semelhança de Deus originalmente criada por Deus em nós. Nós não fomos criados para ser ansiosos. Quando nós somos criados, o Senhor nos colocou em Adão, no Éden, que significa prazer. Ansiedade dá prazer? Não. Não é? Então nós estamos numa situação hoje contrária ao desenho original de Deus. Toda a nossa ansiedade é resultado da queda. É resultado de uma natureza pecaminosa. É resultado de querer ter as coisas antes do tempo. Aquilo que o Senhor dá cada dia, nós queremos antecipar. E aí nós ficamos ansiosos, porque o Senhor não antecipa. E às vezes ficamos até bravos com o Senhor. Fazemos birra. Não é? Também não brinco mais. Não vou mais para reunião. Também não vou orar mais. Eu peço, o Senhor não dá? Ninguém faz o contrário, né? Não assisto mais novela. Não. Não brigo mais com o meu vizinho. Não. Esse tipo de birra a gente não faz. Tá certo? A gente, então, fica nesse, como é que chama? Nesse cabo de guerra com Deus. Chantagem emocional, nós somos ótimos nisso. Vitimização. Nós nos fazemos de vítima. Tadinho de mim, olha só para mim, o Senhor não me deu. Eu pedi, Ele não me deu, Ele não me dá, Ele não me escuta. Ele não me ama. Dá para os outros, para mim não. Olha só a situação daquele irmão lá, está ótima. Olha para a minha situação, eu estou aqui, em frangalhos. Não é? E o pior é isso. Não só vou para a reunião todo domingo, eu até oferto. O pior é que eu oferto.
Entendeu? Uma vez perguntaram para o irmão, ele estava numa situação difícil financeira e tal, o irmão perguntou, irmãos, suas ofertas estão em dia? Ele falou, pior que estão. Entendeu? Pior que estão. Então, irmãos, às vezes a gente até pensa assim, puxa, é pior que eu ofertei essa semana. Não é? Por quê? A nossa ansiedade, resultado da queda, resultado de querer controlar tudo, de antecipar, de querer, na verdade, irmãos, isso é idolatria. Nós queremos tomar o lugar de Deus. Né? Queremos controlar tanta situação que nós nos tornamos idólatras. Como é que é, Zé? O que está falando aí é diretamente para mim. Tudo porque você esqueceu o livro. É por isso que eu estou falando isso para você. Se você não tivesse esquecido o livro, eu não falava. Ele falou assim, eu vim aqui para passar vergonha. Está falando tudo comigo. Tá certo? Então, Fala, Deus. o Senhor prometeu isso. Tá certo? Olha os lírios do campo, olha as aves do céu. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O Senhor dá enquanto dormem aos seus. Então essa foi a maneira, irmãos, como o Senhor nos ensinou a orar. Uma vez primeiro nós oramos pelos interesses de Deus, mas Ele também quer que nós oremos pelos nossos interesses, mas não segundo a nossa vontade, não segundo a nossa maneira. Então a gente fala assim, pedir é um direito dos filhos de Deus, mas tem alguns requisitos. O Senhor deu esse direito, mas também falou do dia a dia. Então vamos pedir para o dia. Amém. Tá certo? Ainda no segundo motivo, por causa de si mesmo, o Senhor continua. Depois da nossa necessidade de pão, nós temos outra necessidade, já essa espiritual. Nós somos pecadores. Então depois, o nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas. Calma, para só aí por enquanto. Perdoa as nossas dívidas. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então, reconhecer-se pecador, confessar os pecados e pedir perdão é um tipo de oração que agrada a Deus. Não porque Ele quer tripudiar o fato de que nós somos pecadores. Aí, tá vendo? Você é pecador. Não é isso. Mas porque Ele é perdoador. E é interessante. Por que nós confessamos os pecados? Se Deus os conhece mais do que nós. Que os humilhados serão exaltados. Exatamente isso. Vou pensar. Primeiro, nós pecamos contra Deus, certo? É contra Deus que nós pecamos. Ele sabe, até melhor que nós. Nós ainda... A gente até pede para Deus lembrar a gente, né? Pois é. Primeiro a gente não lembra e quando lembra é cheio de desculpa. Eu fiz isso porque... Eu fiz isso, mas... Então por que nós temos de confessar? Por que dizer a Deus o que Ele já sabe? Porque quando nós nos humilhamos, Ele nos exalta. O Senhor resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, um dos aspectos da graça de Deus é o perdão, é a graça perdoadora. E nós temos de ter o hábito de ir diante do Senhor e
confessar os pecados, mencionar os pecados, dizer a Ele quais são. E falar a Ele que é contra Ele que nós pecamos e que, embora Ele saiba, nós estamos ali nos humilhando para obter graça. Porque é disso que nós precisamos, graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, para os nossos pecados, de que nós precisamos? Graça. De que maneira nós obtemos? Confessando. Quando nós confessamos, o Senhor nos concede graça. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, reconhecer-se pecador não é para resolver, não é para se revolver em prantos no lamaçal do pecado, mas para nos reconciliar com Deus. Nós vamos ver ainda nessa lição o que o pecado faz, ele nos separa de Deus. Só que quando nós não damos atenção a isso, nós achamos que está tudo bem entre Deus e nós. Quando na verdade não está. Há uma barreira. E quanto maior se torna essa barreira, mais insensíveis nós vamos nos tornando e mais pecados nós cometemos. E a coisa vira uma bola de neve. Então, nós temos de pôr fim a esse ciclo, confessando os pecados. Quando a gente confessa, a gente também lembra, e aí tem a chance de analisar aquilo ali e se arrepender. Se arrepender e abandonar. Porque uma das grandes coisas é que existe um negócio, que a Bíblia chama de o engano do pecado. O engano do pecado. Um dos aspectos do pecado é que ele é enganoso. Lembre-se, o nosso coração é enganoso. Porque o nosso coração é cheio de pecado. E ele nos engana. E nós acreditamos nesses enganos e no fim acreditamos que aquele pecar é errado. Mas aquele pecado tem seus motivos. E aí nós ficamos enganamos a nós mesmos. E com isso a nossa consciência vai ficando endurecida e acabamos naufragando. Vai e não peques mais. Então, uma vez que nós temos o hábito de confessar, nós meditamos sobre aquelas coisas, para ter a oportunidade de abandonar. Quando nós não confessamos, nós nos acostumamos com aquilo. E também a questão da gente não aceitar mais a acusação sobre aquele pecado. Também. Aquele pecado é usado para nos acusar diante de Deus. Então, uma vez que nós tratamos com aquilo cabalmente diante de Deus, nós temos um certificado de quitação para mostrar para o diabo que nós fomos perdoados. Que não precisamos mais ficar debaixo da acusação dele. A única acusação que nós devemos aceitar é a da nossa consciência e não a do diabo. Sabe o que acontece também, Marco? Eu me lembro claramente a primeira vez que Deus respondeu uma oração minha. Eu não era convertido, eu tinha saído do exército, 2 anos de exército. Eu saí muito orgulhoso, assim, muito senhor de que ia sair do exército e ia arrumar um emprego. E eu fiquei de 6 meses desempregado. Não parecia nada. A última porta que eu bati foi para faxineiro. E o cara falou, mas você tem experiência? Eu falei, cara, eu servi 2 anos no exército. Você fazia mais é limpar. Aí ele olhou para mim e falou assim, jovem, você não serve para isso aqui. Aí eu vim embora, cara. Eu acordei meia-noite, não conseguia dormir. Eu dobrei meu joelho, cara, eu chorava igual uma criança. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o exército. Eu falei, Deus, se tu existe, vamos conversar. Assim mesmo, cara. É isso aí. Eu servi 2 anos, cara. Eu nunca fiz mal pra ninguém. Eu não bebo, eu não fumo. Eu não mato, eu não roubo. Mas, tem misericórdia de mim. E chorei que nem uma criança compulsivamente, cara. No outro dia me apareceu um emprego. É isso aí. Não, sério. No outro dia eu estava andando na rua, chegou um amigo e falou,
Ô mano, como é que você tá, cara? Você tá bem? Eu falei, não. Eu tinha vergonha de falar que tava mal, que tava desempregado. Eu falei, não, tô bem, tô trabalhando e tal. Ele falou, ah, tá. Poxa, que pena, eu tinha um emprego para você. Você tava lá, não? Você tava lá? Foi exatamente assim. Eu falei assim, não, fala que eu tenho um amigo que tá desempregado. Isso. Esse amigo. Era o meu concurso para carcereiro, eu não quis saber de nada, fui lá, fiz o concurso, passei, e até hoje eu sou grato àquela oração, naquele Amém. É isso aí. aquela conversa com Deus, sabe? Se humilhar na presença do Senhor. Eu estou falando isso porque às vezes nós estamos na vida da igreja, eu lembro que hoje a gente vem com mais, não pai, eu sou filho. É. E aí você não quer mais se humilhar, você quer, pai, É. você está vendo a minha situação, Senhor. E o Senhor resiste. E o Senhor resiste isso. E nesse sentido também, na conferência de adolescentes e jovens adolescentes, deu muita atenção na parábola do filho pródigo, porque a parábola do filho pródigo, a gente só dá atenção para dois personagens, para o pai e para o filho que é pródigo, só que tem um outro filho. E às vezes nós estamos na vida da igreja na condição do outro filho. Para mim aqui está tudo bem, está tudo ótimo, estou na casa do pai, mas não se arrepende, não se volta e vive a vida normal. Isso aí. Ok, então falando do filho pródigo e do irmão dele, nós chegamos ao próximo motivo. Ele fala, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Então a oração deve partir do Pai e das necessidades deles, as causas dele, passa por nós, mas tem de chegar ao próximo. Normalmente nós ficamos só em nós, não é? Pulamos o Pai e esquecemos o resto. Vamos ao mais importante. Sou Eu. Então, e quem é o próximo? É a pessoa que está perto de nós e também é devedor. Você não acabou de orar pedindo ao Senhor que perdoe as suas dívidas? Nós sabemos que somos devedores, pelo menos na maior parte do tempo. De vez em quando a gente se acha credor, até de Deus. Né? Deus está me devendo, não é? Está me devendo uma boa vida, está me devendo algumas bênçãos aí que eu já pedi, ele não me deu, está me devendo, mas tudo bem, eu sou paciente, eu tenho paciência com Deus. Agora, quando chega a parte de alguém que nos deve, aí a gente vira bicho, certo? Vai ter tribunal, o negócio é justiça. Então, quando nós passamos por nós e apresentamos a nós mesmos como devedores para Deus, nós também devemos aplicar esse sentimento ao próximo, porque ele também é devedor. Ele deve a Deus da mesma maneira que nós devemos. E pode ser que ele deva para nós também. Mas de qualquer forma, o que ele é? Ele é um devedor como nós. Se nós não soubermos aplicar isso na oração, dificilmente nós vamos aplicar isso no relacionamento. E aí o nosso relacionamento com o próximo vai ser sempre de cobrança. O que você faz com um devedor? Cobra. Não é? Eu trabalhei 3 anos como cobrador numa agência de automóveis. Foi meu primeiro emprego. Era só o que eu fazia. Eu trabalhava de bicicleta o dia todo, tinha 16, 17 anos, 15 anos. E andava de bicicleta o dia inteiro fazendo o quê? Cobrança. Quando eu chegava, o pessoal já vazava, porque lá vem o chato. O cobrador. Entendeu? Eu lembro de uma vez, era uma agência de automóveis,
E então às vezes o pessoal ia lá, fazia compra, ficava de pagar depois e eu levava a conta para ele pagar. Então, segundo o meu patrão, eu não era um cobrador, eu era um facilitador, porque eu, em vez do rapaz, do devedor ir até a agência de automóveis pagar, eu ia até ele. Para ele não gastar combustível, eu gastava minhas pernas. E eu lembro que um dia eu fui, era um ponto de táxi. E aí eu cheguei e perguntei, onde é que está fulano? Ele ouviu. Sabe o que ele fez? Catou o carro e fugiu para a agência, para pagar, para não pagar para mim. Por quê? Porque eu sou o cobrador. Ele, no orgulho dele, ele falou, eu não paguei para o cobrador, eu vim aqui pagar essa conta. Não precisa me cobrar. Não, exatamente, não precisa me cobrar. E lá foi ele. Aí eu peguei a bicicleta e fui. Lógico que ele chegou antes de mim, era uma das últimas cobranças do dia. Quando eu cheguei lá, fulano esteve aqui e pagou a conta. Ué, mas eu estava lá, ele saiu. Pois é, foi para isso. Foi por causa disso. Então isso mostra, irmãos, o nosso orgulho. Nós somos sempre cheios de orgulho. E quando se refere ao nosso relacionamento com os irmãos, também é assim. Eu sou pecador, mas aquele irmão está me devendo. Peca mais. E aí nessa hora, nós não temos um relacionamento adequado com os irmãos, porque a gente pensa que não, mas isso afeta até a nossa comunhão com Deus. Porque quando alguém deve a você, supostamente você está certo. E ele está errado. Então nisso, você nem se considera pecador mais. E aí o seu orgulho aflora, o seu relacionamento com Deus é prejudicado. Por quê? Porque nós não partimos de Deus, passamos por nós e chegamos ao próximo nas nossas orações e nos nossos relacionamentos. Então, na oração do Senhor, Ele nos ensina a não parar em nós, mas orar pelas pessoas. Então, ao orar, precisamos nos encher de graça para saber lidar com as pessoas ao redor, a fim de perdoá-las, amá-las e até mesmo conduzi-las a Cristo. Pois também são devedoras por causa do pecado. Seja lá o que for que elas fizeram por causa do pecado. Só que como nós temos muita dificuldade de separar o pecado do pecador, quando uma pessoa peca, nós colocamos tudo no mesmo caldeirão. Ele é um pecador. Se o Senhor fizesse isso conosco, irmãos, estamos todos nós no lago de fogo já. Já estávamos lá. Não é? O Senhor tem essa capacidade de separar o que nós fazemos do que nós somos. Nós somos filhos dele, embora cometamos muitos pecados porque temos uma natureza pecaminosa. Mas isso não o impede de dispensar a sua graça para nós quando nós a buscamos. Da mesma maneira, nós precisamos ver o relacionamento com os irmãos e com as pessoas de modo geral. Dessa maneira. Quem nos ofende porque é devedor como nós. Por isso nos ofende. E nós devemos então exercer graça para não colocar tudo no mesmo saco, né? Toda na mesma panela, o pecador e o pecado dele. Tá certo? Nós odiamos como Deus, nós odiamos o pecado, mas devemos amar todas as pessoas, né? E orar por elas. Isso. Então, o Senhor fala, ser misericordioso e orar pelos que vos perseguem, né? E aí, então, nós chegamos ao quarto motivo das nossas orações, que é por causa do tentador. Então, não podemos ignorar que há um tentador,
o diabo, o mesmo que tentou Jesus, e está ao nosso derredor tentando nos devorar, como fala Pedro em 1 Pedro 5,8. E ele nos acusa de dia e de noite, ou seja, ele não tem descanso. Porém, às vezes, nós queremos descanso e achamos que merecemos algum descanso. Quando nós temos descanso do tentador? Não, tem um momento em que ele dá um tempo, um sossego para nós. Quando é? Quando a gente está, né, com a mente favorizada, vocês sabem. Quando nós estamos na prática do pecado. Quando nós estamos na prática do pecado, ele nos dá um sossego. Oi? Não é só você decidir parar determinada coisa, não praticar certa coisa e tal. Não é aí que parece que quanto mais reza, mais tentação, mais assombração aparece? Não é? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Por quê? Porque nós saímos debaixo da influência dele. Nós queremos nos livrar dessa situação. Então o que ele faz? Ele intensifica os ataques. E às vezes a gente é tão cansado de lutar por nós mesmos que a gente acaba cedendo. E aí parece que os ataques até diminuem. Lógico. Nós já perdemos aquela batalha. Para que ele vai continuar a nos atacar? Então, ao orar, precisamos sempre pedir a Deus graça e poder, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, irmãos, nós não devemos nos esquecer que nós temos um tentador que é ardiloso, que é mentiroso, é o pai da mentira, e o que ele fez com Eva, ele continua fazendo até hoje, vai fazer até o final. Até o final. Mesmo depois, no final do milênio, quando ele for solto pela última vez, depois de ficar preso por 1000 anos, ele vai fazer o quê? O que ele sempre fez. Ele vai enganar as nações. Isso mostra o seguinte: ele nunca vai mudar. Não espere trégua. Não espere trégua. E ele sabe em que aspecto tentar cada um. Para mim é uma coisa, para você é outra. Mas cada um, como dizia minha mãe, cada um com o seu cada um. Não há, nenhum de nós está isento, está livre das artimanhas do diabo. Para os incrédulos, o que ele quer? Cegar o entendimento para que não creiam. Isso ele já não consegue fazer conosco, nós já cremos. Estamos livres do lago de fogo, que é a segunda morte. Mas ainda podemos sofrer o dano da segunda morte, não sendo vencedores. Então o que ele faz? De tudo, para que não sejamos vencedores. Então, por incrédulo, ele fala assim: se eu puder, você nunca vai nascer de novo. Mas para nós que já nascemos de novo, ele fala: do que depender de mim, você não vai ser vencedor. E o duro, irmãos, que às vezes a gente acredita nisso. Porque às vezes a gente está envolvido em determinadas coisas no nosso viver, determinados enganos do pecado há tanto tempo, que acha o seguinte: não, com outros o Senhor resolve, e em mim não. Esse negócio eu só vou conseguir resolver diante do tribunal. Não dá. Já orei, o Senhor não me libertou, então é isso mesmo.
Quantas pessoas abandonam o Senhor achando que fizeram de tudo para se livrar de determinada coisa, tendo certeza que o Senhor não foi capaz de libertá-los? Muita gente, isso acontece com muita gente. O que é isso? Um engano do diabo. Então, nós precisamos pedir ao Senhor graça e poder para resistir no dia mau. O que o Senhor fala acerca do diabo? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E a gente pensa assim, não, eu posso resistir em várias coisas, mas nisso aqui, na minha vida, eu não consigo resistir, ele nunca vai fugir de mim. Então, a verdade do Senhor é seletiva? Aplica-se a alguns e a outros não? Não. O que é isso? O engano do pecado. Então, a oração nos fortalece contra as tentações, as ciladas do diabo que nos fazem cair e nos afastar da comunhão com o Pai. Então, por isso o Senhor diz, livra-nos do mal. A palavra mal, na nossa versão, está com L, né? Mal, substantivo. No original é adjetivo, mal com U. Aquele que é mal. É a mesma palavra para maligno em... acho que nós vamos ver isso no outro slide, mas em 1 João 4, do maligno. Então livra-nos do maligno. Não é só das coisas más, mas livra-nos do maligno. Então, por isso nós devemos usar o sangue do Senhor. Da parte de Deus não há problema em ouvir as nossas orações e atendê-las. O problema são os nossos pecados. Lembra-se que Isaías fala? Os nossos pecados é que fazem separação entre nós. Tá certo? Por isso é crucial que ao nos achegar a Deus, façamos o que recomendou o apóstolo João: confessar os pecados e ser purificados pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19 também fala que o acesso a Deus, o acesso ao trono da graça, está disponível hoje por causa do sangue que o Senhor verteu na cruz. Ali ele rasgou o véu que nos impedia de nos achegar ao Senhor. Então, lidar com os pecados é crucial para que nós tenhamos acesso ao Senhor. Mas lidar com os pecados, irmãos, de maneira sábia, de maneira prudente, com discernimento. Para isso o Senhor deve nos iluminar, mostrar, e aí nós aplicamos o sangue, e não ficamos ali só dando voltas em torno do altar do holocausto, né? No Antigo Testamento tinha o altar do holocausto no átrio, depois tinha a bacia, depois o santo lugar. Qual o objetivo de passar pelo altar e pela bacia? Purificação para e entrar no Santo dos Santos. O que acontece muitas vezes conosco? Nós ficamos só em volta dos nossos pecados. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Esse é outro engano do pecado. Nos fazer pensar que nós não fomos perdoados. E aí nós ficamos dando voltas ali em torno do altar, no sangue, o sangue, o sangue. Não, nós precisamos depois entrar, e não só entrar no santo lugar e comer os pães da presença, mas ir até o Santo dos Santos para comer o maná escondido. Isso é que nos fortalece. Então nós devemos aplicar o sangue sempre que orarmos. E não só aplicar o sangue, nós também devemos orar em nome do Senhor. Como nós vimos semana passada, irmãos, o nome do Senhor tem poder. A gente, o nome de Jesus tem poder. A gente brinca essas coisas, mas é verdade. Esse nome tem poder. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, quando nós oramos no nome do Senhor. E o nome é a pessoa do Senhor. Quando nós oramos, nós somos um com o Senhor.
E Deus nos ouve porque nós estamos em Cristo. É pelo nome do Senhor. O Senhor não nos ouve porque nessa semana eu me comportei. Eu pequei pouco. Perdoei o meu próximo, aquele desgraçado. Não, ele é desgraçado e eu concedi a graça do perdão a ele. É por isso que eu estou falando, entendeu? Certo? Então, muitas vezes, irmãos, nós achamos que o Senhor nos ouve porque nós somos bonzinhos. Não, o Senhor nos ouve porque nós oramos no nome do Senhor. Nós nos identificamos com Ele. Somos um com Ele. É isso? Então, o Senhor fala que devemos orar no nome de Jesus a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Jesus foi quem nos concedeu de volta o acesso ao Pai. Ele é o mediador entre nós e Deus. Não importa quão bom eu tenha sido essa semana. E também não importa quão mal eu tenha sido essa semana. Mal. Ele é que nos dá o acesso. Se eu fui mal, eu preciso do sangue para entrar. Se eu fui bom, eu preciso do mesmo sangue para entrar. O acesso nunca vem de mim. Ele é o mediador entre nós e Deus. Portanto, é por meio dele que podemos nos dirigir ao Pai em oração. Um aspecto da oração é falar e ouvir. A oração individual é aquele momento em que um crente entra no quarto e, fechada a porta, ora ao Pai que está em secreto, né? Mateus 6,6. Esse quarto pode ser um quarto de verdade ou um lugar isolado onde você consiga ter um momento de paz e tranquilidade com Deus. Isso, irmãos, é um hábito que precisa ser construído. Ninguém nasce com isso. Certo? A nossa tendência natural é partir para a ação. Resolver, cuidar. Mas nós devemos criar o hábito de ter um momento a sós com o Senhor em secreto. Ninguém sabe. E você depois também não fica falando para todo mundo. Puxa, orei meia hora hoje. É um momento entre você e o Senhor. E que você se abre, mas também você ouve. Porque esse é o momento de falar a Deus aquilo que está no coração, fazer pedidos, compartilhar conflitos, sofrimentos e dificuldades. Mas é também o momento de ouvir Deus. E deixá-lo abrir o coração e mostrar a sua vontade. Essa passagem de Salmos é muito boa. Nós cantamos numa música, Salmos 5:3, não é isso? De manhã, Senhor, ouves minha voz. De manhã, apresento a minha oração e parto para fazer as coisas. É isso? Não. E fico esperando. Só que às vezes ficar esperando dá a ideia de que você não está fazendo nada. Mas nós devemos ouvir. Para ouvir, nós devemos ficar esperando. Além disso, irmãos, orar não é tagarelar um punhado de palavras a Deus, deixando-o mudo com tantas petições, lamentos, súplicas. Mateus 6,7, o Senhor fala, não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Você certamente já teve a experiência de falar com uma pessoa que acha que se não repetir para você várias vezes a mesma coisa, você não vai escutar. E você já escutou desde a primeira vez. Está sendo gravado, eu não posso admitir. Tá certo? Mas, e fala de novo, e fala outra vez, e explica. Só que tem hora que, honestamente, você desliga. Aí ela fala assim, eu estou falando, você não está me escutando? Tô, nada.
Já falou tantas vezes que aí às vezes a gente desliga. Irmãos, você quer que o Senhor faça isso? Você fala que o Senhor fala assim. Ele não vai fazer isso, ele não é a gente. Ele não faz o que nós fazemos. Mas, irmãos, não é pelo muito repetir que nós seremos ouvidos. Então nós devemos colocar as nossas petições diante do Senhor e aguardar, ouvir. Orar é falar com Deus e também ouvi-lo. E quando o ouvimos que nossa experiência com Ele se torna mais real e concreta. Porque no falar dele existe um dispensar. Amém. Quando Ele fala, Ele mesmo se dá a nós. Lembre-se, o falar de Deus, a palavra de Deus é como pão. Quando nós comemos, aquilo se torna a nossa constituição. Ouvir o Senhor falar não é só por meio da Bíblia, é por meio da oração. Ouvir o Senhor falar por meio da oração é ser constituído do próprio Deus. Nós somos muito constituídos ouvindo as mensagens, mas não tanto ouvindo o Senhor falar pessoalmente conosco nas orações. Essa é uma carência que nós temos. Em Mateus 7, de 7 a 11, quando o Senhor fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis e tudo mais, existem dois princípios básicos de todo filho de Deus. O princípio de pedir e o princípio de receber, que se repete depois. É o mesmo que buscar e achar e bater e ter a porta aberta. Pedir é um direito dos filhos de Deus. Não pedir é um dos motivos porque talvez as coisas não aconteçam na nossa vida, na vida de muitos deles. Agora, pedir o quê? Ganhar na Mega Sena é um ótimo pedido. Eu vivo orando, eu vivo pedindo, o Senhor nunca, lógico, eu nunca apostei também, mas o Senhor nunca me deu isso. Descobri por quê. Ele está preocupado com hoje, não com o futuro. Você vê? Agora, que outras coisas não acontecem na nossa vida porque nós não pedimos, além de não ganhar na Mega Sena? E outras coisas não acontecem? Que outras coisas não acontecem? É isso aí. Nem sempre nós nos lembramos de pedir que o Senhor nos faça crescer em vida. Amadurecer, ser transformados, ganhar mais do próprio Senhor. E aí essas coisas não acontecem. Por quê? Porque pedir e dar-se-vos-á. Então nós devemos atentar para aquilo que nós pedimos. Nós estamos muito mais interessados em ganhar o pão do dia de amanhã do que o crescimento do dia de hoje. Então, cada dia, irmãos, é um novo dia para o Senhor trabalhar em nós. Mais um dia para o Senhor nos transformar. Para a graça transformadora de Deus agir, a obra transformadora do Espírito atuar na nossa vida. E muitas vezes nós não nos lembramos de orar por isso. E então, não recebemos. Tá certo? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Esse trecho não fala crede que recebereis, é crede que recebestes. Você pede uma coisa e crê que recebeu. Você crê que o Senhor deu. Mas para isso, as nossas orações devem estar afinadas com o próprio Senhor. Eu não vou pedir ganhar na Mega Sena e crer que recebi. Certo? Porque o Senhor não abre mão da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu é que abro mão da minha.
E o que eu fiz aqui? Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Passa o próximo. Isso, boa. E a fé, irmãos, é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. O Senhor é aquele que traz à existência o que não existe. Então nós podemos pedir que Ele traga à existência. Uma das coisas, irmãos, que o Senhor pode trazer à existência é um coração puro. Lá em Salmos 51, Davi fala isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse criar é o mesmo criar de Gênesis 1. Criar do nada. Não existe em nós um coração puro. Nosso coração é enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto. Né? Mas Deus pode criar em nós esse coração. Nós cremos nisso? Então vamos pedir a Ele. Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que as tentações não abalam, que as fraquezas não abalam, que as perseguições e sofrimentos não abalam. O Senhor pode fazer isso. E aquilo que nós falamos 2 semanas atrás, de ter uma lista de oração, para que nós podemos ter uma lista coletiva e também uma lista individual, para que nós oremos por aquilo e também anotemos quando o Senhor atendeu o nosso pedido. Tá certo? A sugestão prática que pode validar fortemente a experiência de oração. Então anota os pedidos feitos e a data, confere as respostas à medida que elas acontecem, e isso nos ajuda a lembrar, manter a regularidade, dar consistência, coerência e até além de outros benefícios. Então, irmãos, essa é a lição sobre oração. Amém? Maravilha. É isso aí.